dia. É bom contar com a sua presença mais uma vez, nessa oportunidade. E como sempre falamos, nosso objetivo aqui não é outro senão louvarmos a Deus, agradecermos a Ele pelas bênçãos, pela proteção, pela presença constante conosco. E também ouvirmos a palavra dele. A palavra de Deus é o nosso alimento. Nós convidamos para que vocês se juntem a nós, junto com seus familiares, com aqueles que estão próximos de você. Não se esqueça de enviar esse link para pessoas que você entende que serão abençoadas por essa mensagem. Vamos louvar ao Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Como eu já disse, envie esse link para pessoas que podem ser abençoadas também com essa mensagem, com esse culto que estamos prestando ao Senhor. Faça isso nessa hora. Não perca a oportunidade. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. Sempre de nele confiar. Cristo é a rocha em que... Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Essa é a confissão desse louvor. Que seja também a sua confissão, que seja a expressão do seu coração. Se você ainda não enviou o seu pedido, seu agradecimento nessa manhã, pode fazer isso lá pelo grupo de WhatsApp da igreja. Ou se você não tem acesso ao grupo de WhatsApp, quiser enviar também para o meu pessoal. Bom dia, irmã Salvadora. Opa, hoje temos Salvadora em dose dupla. Salvadora mãe, Salvadora filha. É bom tê-las conosco. Muito bem-vindas. Lídia, bom dia, Lídia Rocha. Abraços aí na família querida. Muito bom ter você conosco. Bom dia, irmã Lene, irmão Vilmar, os avós do dia, né? Nasceu ontem o João Pedro, graças a Deus. Bebê está bem, mamãe também está bem, os avós estão sorrindo à toa, né? De orelha a orelha. Deus abençoe o João Pedro. Bom dia, irmã Márcia. Deus abençoe. Muito bom ter a irmã conosco. Vamos lá, compartilhe esse link com pessoas conhecidas. Vamos abençoar pessoas com a mensagem da Palavra de Deus. Bom dia, irmã Juraciara. Deus abençoe a sua família. Irmão Miranda, Eric, Igor. Bom dia, irmã Socorro. Deus abençoe Maria França. Bem-vinda. Bom dia, irmã Tânia Alves. Alegria tê-la conosco. Abraços do esposo Sérgio, do filho Serginho, na filha Thaís, do genro Renatinho. Que Deus abençoe a sua família. Bom dia, minha querida esposa Liliane, minha gestora de tudo, auxiliar, gerente, braço direito, esquerdo, tudo de bom.
Ismael, bom dia. Deus abençoe, Ismael. Bom dia, irmão Rogério. Deus abençoe. Vamos lá, queridos. Temos aqui alguns... Bom dia, irmã Nelcineia. Temos aqui alguns pedidos, alguns agradecimentos. Bom dia, irmã Cida Jales. Gessilda da CIB de Piabetá. Abraço com a paz do Senhor. Bom dia, irmã Cida. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Janete Luiza, querida irmã Janete, Deus abençoe a sua vida também. Abraços no irmão Marcelo, pessoa querida, a quem eu tive a alegria de batizar ali na PIB em Higienópolis. Bem-vinda, irmã. Vamos lá, então, querido. Se você ainda não enviou seu pedido ao Senhor de oração ou seu agradecimento, pode fazer, tá bom? Pode fazer isso. Nós vamos agora orar pelos que já temos aqui em mãos. E quando o seu pedido chegar, nós faremos menção, possivelmente, no final do culto. Vamos lá. Antes de orar, quero fazer menção desses pedidos, desses agradecimentos, como sempre procedemos aqui, não é? Vamos lá, então. O Eliezer agradece a Deus pelos livramentos e pede pela saúde, pela família, pelos líderes, não é? E pelas decisões que os líderes hão de tomar. Pede também a proteção de Deus. Liliane agradece a Deus pela família e pede oração pela reabertura das atividades da igreja e pede que desperte das nossas autoridades preocupação real com o povo brasileiro. Marco Eletério agradece pela família e pede pela igreja. A Socorro agradece a Deus pela sua família, pede pela família da Júlia e pede pela igreja. A Lene agradece, né, pela vida da Letícia e pela chegada do João Pedro. A Letícia está bem. João Pedro é o netinho da Lene e do irmão Vilmar. Os avós estão rindo à toa e com razão. Deus abençoe a vida do João Pedro. A Lene também pede para que nós oremos pelo Antônio, que é um vizinho dela, que está internado. Pede também que nós oremos pela Letícia, pelo Renan e pelo João Pedro. A Lene também está agradecendo a Deus pelos 10 anos ontem, né, que a Maiara fez. Maiara é nossa criança querida lá, Ministério Infantil de nossa igreja. Vamos orar então ao Senhor, agradecendo a Deus pelos 10 anos da Maiara, não é? Bom dia, irmão Eliezer Vitorino. A paz do Senhor para todos. Vamos então orar ao Senhor. Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade preciosa. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, porque o Senhor tem estado conosco continuamente, e assim fará até a consumação dos séculos, como a tua palavra bem diz. E nós queremos, Pai, nessa hora, colocar diante do Senhor agradecimento da irmã Lene pelos 10 anos da Maiara. Que a Maiara seja abençoada pelo Senhor, Pai. Agradecemos também, Senhor Deus, pelo aniversário do Heitor, netinho da Lúcia. Que o Senhor esteja abençoando a vida do Heitor, da irmã Lúcia e todos os familiares também, Senhor Deus. Colocamos diante do Senhor nesse momento a vida do Eliezer, seus agradecimentos, seus pedidos. O Eliezer agradece pelos livramentos. Ele pede, ó Pai, pela saúde da família, e ele pede também, Pai, pelas decisões que os líderes da IBJOC e os demais líderes das suas igrejas no Brasil e no mundo hão de tomar nesse momento tão delicado, Pai. Ele também pede pela proteção de Deus para a sua família, Pai. Muito obrigado pela vida do irmão Eliezer.
A Liliane, Pai, agradece a Deus pela família, pela nossa família. E ela também pede oração pela reabertura das atividades presenciais da igreja. Que o Senhor esteja conduzindo esse momento, Pai. Ela também suplica pelos governantes para que seja despertado no coração deles o desejo de realmente se preocupar com as vidas humanas, Pai. Marco Eletério agradece pela sua família. Ele suplica a Deus pela Igreja Batista do Jockey Clube. Pai, a Socorro agradece pela sua família. Ela pede também pela família da Júlia. E ela pede por toda a igreja, Pai. Abençoa a vida da Socorro e ouve a súplica da tua serva, Pai. A Lene agradece pela chegada do João Pedro. Agradece porque Letícia está bem, a sua filha, a mãe do bebê, está bem. Ela pede, ó Pai, pelo Antônio, seu vizinho que está internado. Cuida do Antônio, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando o Antônio nesse momento tão difícil, Senhor Deus. A Letícia, Senhor Deus, a Lene pede pela Letícia, sua filha, pelo Renan, seu genro, e pelo seu netinho que nasceu ontem, o João Pedro. Que o Senhor esteja abençoando e conduzindo essa família, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Vamos então. Bom dia, irmão Almir, irmã Terezinha. Vamos então, enquanto você continua ouvindo esse louvor, abra aí a sua Bíblia no Salmo 57. Salmos, livro de Salmos, de número 57. Livro de Salmos, capítulo 57. Salmo 57. Vamos lá? Vamos pensar em como superar as cavernas da vida. Como superar as cavernas da vida. Davi estava fugindo. O contexto desse salmo, né? Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. E ele então escondeu-se numa caverna. Ele foi descoberto naquela caverna e alguém então o denunciou, falou para Saul que ele estava lá, provavelmente a caverna de Adulão, e então Davi passou sufoco. Muitas adversidades dentro daquela caverna, mas ele se refugiou em Deus. Como superar as cavernas da vida? Salmo 57. Livro de Salmos, é o Salmo de 57. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor salvar. Vamos lá, faltou meu bom dia para o Ismael, né? Apareceu o nome do Ismael aqui. Bom dia, Ismael. Deus abençoe. Um abraço para você. Muito bom tê-lo conosco também participando desse culto. Então, vamos lá? Como superar as cavernas da vida? Salmos, livro de Salmos 57, ou Salmo 57. Vamos lá, então? Como superar as cavernas da vida? Vamos ler comigo? Abra sua Bíblia onde você estiver. Acesse aí no seu celular, se a sua Bíblia está no celular, não é? Acesse aí no seu celular, para que a palavra de Deus seja lida, não perca a oportunidade de manusear esse tesouro precioso que é a palavra de Deus. Vamos então, Salmo de número 57. Diz assim a palavra: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti me refugio, à sombra de tuas asas me escondo, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre os seus propósitos para mim. Dos céus ele enviará socorro para me salvar,
e envergonhará os que me perseguem. Meu Deus enviará seu auxílio e me livrará. Estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar suas presas humanas. Seus dentes são como lanças e flechas, e sua língua corta como espada afiada. Versículo 5. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Meus inimigos me prepararam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios caíram nela. Versículo 7. Meu coração está firme em ti, ó Deus, meu coração está firme, por isso canto louvores a ti. Desperte, minha alma, despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade alcança as nuvens. Versículo 11. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelos teus livramentos. Nós te agradecemos e queremos fazer, Pai, como Davi, agradecer ao Senhor pelos livramentos, pelos muitos livramentos que o Senhor tem nos dado. E, ó Pai, fala aos nossos corações agora de forma clara, porque quando ouvimos a tua voz, o nosso coração se aquieta. Então, Pai, fala ao coração de cada pessoa que está ao alcance da nossa voz, ao alcance desta mídia, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu sempre gosto de situar no contexto. Bom dia, irmã Maria Emília. Muito bom ter a irmã conosco. Bom dia. Rodrigo Peletério. Quero agradecer por mais um ano de vida da minha mãe, Andréa Aparecida Fagundes Santos Eletério. Parabéns, irmã Andréa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, um aninho do neto Nicolas Vitor, da irmã Emília. Olha, que bom, né? Que culto recheado de informações de netos, de nascimento, sobre netos, de aniversário de netos dos nossos irmãos queridos. Que bom. Deus seja louvado pela vida dos avós e pela vida também dos netinhos. Vamos lá. Como dissemos, eu sempre gosto de situar no contexto o texto em que lemos, para que a partir daí possamos construir um raciocínio lógico, para que você nos acompanhe de maneira bem clara. Então, o livro dos Salmos era um inário do povo hebreu. Então, esse livro é composto por poesias repletas de métricas, ritmos, paralelismos, enfim, toda aquela realidade que faz parte de um bom poema e de um bom cancioneiro. O povo de Deus compunha e cantava muitos desses poemas que retratavam alegrias, tristezas, medo, expectativa, enfim, cada salmo traduz a situação vivida pelo autor num determinado momento, e muitos desses salmos eram cantados a caminho do templo e outros em situações mais diversificadas possíveis, né? Então, vamos lá. Quando Davi compôs esse salmo, como eu já falei para você lá no início, quando Davi compôs esse salmo, essa canção, esse poema, ele estava dentro de uma caverna fugindo de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul queria matá-lo por 2 motivos: ciúme da popularidade de Davi e medo de perder o posto de rei para Davi. Saul passou a ficar com ciúme de Davi depois que Davi destruiu o gigante Golias e o exército filisteu, quando ninguém teve coragem para enfrentar o exército filisteu, enfrentar aquele gigante chamado Golias, Davi foi lá, enfrentou aquele gigante. A partir de então, as pessoas começavam a cantar: Davi matou mais de 1000, e começou então a evidenciar os feitos de Davi, claro, sendo usado por Deus, e por conta disso, a sua popularidade cresceu. A partir dali, então,
Saul ficou muito irado, muito enciumado, e ele fazia o possível para matar Davi, porque o medo dele era que a popularidade de Davi aumentasse e que Davi lhe tomasse o trono. Mas vamos lá, então. E aí Davi escondeu-se numa caverna, possivelmente a caverna de Adulão. Se você quiser saber um pouco mais sobre a referência, né, os contextos paralelos, o que aconteceu de fato, que fato é esse? Aqui Davi faz menção nesse salmo, é só você ler 1 Samuel, capítulo de 22 em diante, num outro momento, não agora, você vai então tomar conhecimento do cenário, né, principal que inspirou Davi a compor esse salmo. Mas Davi estava numa caverna, então. Caverna é lugar de cantar? Provavelmente não, não é? Caverna é lugar de compor uma canção? Também não. Não é muito comum se compor numa caverna, até porque a gente hoje nem mora mais em caverna, ou até nem frequenta mais esse ambiente, essas grutas, não é? Vamos lá. Compositores costumam preferir lugares agradáveis para compor suas canções, e cavernas normalmente não são os lugares preferidos dos músicos, dos grandes músicos. Claro que não há lugar específico para que se surja uma composição, mas eu nunca ouvi falar de alguém que tenha aprendido a cantar numa caverna ou compor lá dentro. Mas Davi era diferente, ele compôs, cantou e fez um concerto, né? Um hino de louvor a Deus dentro de uma caverna. Então, esse Salmo 57, guarde aí no seu coração, é um hino composto numa caverna por Davi, no momento em que ele estava passando um grande sufoco. Bom dia, irmã Renilde, seja bem-vinda, querida. Estamos orando pela sua família. Vamos lá, então vamos aprender aqui algumas verdades a respeito desse texto. Quando você estiver na caverna, e essa caverna eu quero que você entenda como dificuldades, como luta, como Davi estava passando, não é? Quando você estiver na caverna, creia, Deus é o seu refúgio. Eu vou repetir. Primeira verdade que eu aprendo aqui, quando você estiver numa caverna, numa dificuldade, numa adversidade, creia, Deus é o seu refúgio. Veja o que diz esse salmo, os versículos 1 e 2. Veja o que diz esse salmo, versículo 1 e 2. Ouça bem, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti me refugio. À sombra de tuas asas me escondo, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos em mim. Essa foi a oração de Davi, a canção de Davi, dentro de uma caverna, não é? Tem misericórdia de mim, ó Deus, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Então, quando você estiver na caverna, creia, Deus é o seu refúgio. Por que Davi orou dessa forma? Por que a sua canção foi composta com esses dizeres? Você já entendeu, não é? Eu já compartilhei com você o sufoco que Davi estava passando, a adversidade que ele estava vivendo. Vamos lá. O que é um refúgio? Já que ele se refugiou em Deus e numa caverna, refúgio é o lugar para onde se foge quando se quer escapar do perigo. É um asilo, é um retiro, e no sentido figurado, refúgio é aquilo que serve de amparo, de proteção. Então, quando você estiver na caverna, num momento de dificuldade, lembre-se sempre, creia sempre, Deus é o seu refúgio. E nesse salmo, Davi clama por libertação, porque Saul queria matá-lo. Embora Davi houvesse sido leal ao rei, né, ao rei Saul, em todo o tempo, ele não recebeu da parte de sua majestade a mesma consideração. Davi, ao clamar a Deus, o fez baseando-se na misericórdia divina e não em algum mérito humano. Davi estava lá, passando por adversidades, e ele clamou ao Senhor, não reivindicando merecimento, mas ele fez isso baseado na misericórdia de Deus. Ele refugiou-se numa caverna, mas sabia que o seu refúgio maior era o Senhor. E então,
o salmista pede esse livramento de Deus como uma demonstração da misericórdia divina. Ele pede uma bênção imerecida, porque nós, queridos, por mais que façamos, sempre temos as nossas falhas, e Deus nos dá, não segundo os nossos merecimentos, mas de acordo com as nossas necessidades. Então, refugie-se em Deus, não é? Então, sem fazer caso do ambiente abafado, escuro, certamente úmido, onde se encontrava Davi, ele se considerava protegido, ele pediu proteção a Deus, à sombra das asas de Deus, como um pintinho aninhado sob as asas da galinha. E aí alguém pode perguntar, mas pastor, Deus tem asas, já que Davi pediu assim, me esconda à sombra das suas asas. Claro que não. A gente sabe que o livro de Salmos é um livro, como eu disse lá no início, é um livro poético, é um livro que usa uma linguagem da poesia, e a poesia usa muitas metáforas, usa muita conotação, aquela coisa que fica subentendida e que tem duplo sentido. Claro que Davi, quando disse que se escondia sob as asas, né, sob as asas de Deus, ele estava pensando e traçando um paralelo daqueles pintinhos quando estão em perigo, que aquela galinha, aquela ave mãe, não é? Ela vai então e abre as asas e põe os seus pintinhos ali, e aqueles pintinhos sentem-se muito protegidos debaixo daquelas asas. Certamente Davi devia conhecer essa realidade. E então ele disse, usando essa metáfora, essa linguagem figurada, ele disse, eu me escondo à sombra das suas asas. Imagine a situação de Davi dentro daquele ambiente escuro, úmido, inóspito, e sabendo que do lado de fora havia os seus adversários, os seus inimigos, não é? Agora, o melhor de tudo é que nem aquele momento, nem aquela situação foi capaz de calar o clamor de Davi, foi capaz de abalar a confiança de Davi, embora como um ser humano, assim como nós somos, né? Embora como um ser humano, Davi estava ali com o seu coração apertadinho, como nós também ficamos. Ninguém é super-homem, nós temos sentimentos, nós temos emoções, e todos nós, quando nos deparamos com situações adversas, as nossas emoções, naturalmente, como seres naturais que somos, essas nossas emoções ficam abaladas, mas Deus é aquele que cuida não somente do nosso físico, das nossas emoções e das nossas fragilidades espirituais. Deus é aquele que nos sustenta. Então, por isso é que é essencial que nós nos refugiemos em Deus. Deus é o nosso refúgio. Por isso que Davi confessou daquela forma. Eu convido você também a se refugiar no Senhor. Bom dia, Luci Ribeiro. Bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado. Então, queridos, dificuldades, sejam elas quais forem, não tem poder para nos calar e para arrefecer a nossa confiança. Deus está conosco, Maiara, bom dia, parabéns pelos seus 10 anos, viu, Maiarinha? Parabéns, mamãe também, Norma, pela filhinha Maiara, pelo aniversário da filhinha. Nossa criança tão querida lá da Igreja Batista do Jockey Clube. Então, problemas devem nos levar a clamar por socorro. Sabemos quem é o nosso Deus e a presença dele faz com que nós nos sintamos protegidos, como os pintinhos abrigados debaixo das asas da galinha. Esse foi o termo que Davi usou. Eu me abrigo debaixo das suas asas. Foi o termo que Davi usou nesse texto. E a gente sabe, né, que para o pintinho não há lugar mais seguro do que sob as asas lá da sua mãe. Ele sabe que quem conhece essa realidade, quem foi criado num ambiente onde se cria galinhas ou onde se tem outros tipos de aves, a gente sabe que quando um predador vai atacar um pintinho, a galinha vira uma fera. Ela os protege embaixo das suas asas e ela enfrenta qualquer fera, por mais perigosa que seja essa
essa predadora ou esse predador. Paul Miller, no seu livro O Poder de uma Vida de Oração, da editora Vida Nova, diz: a oração pode nascer no desespero, mas ela se aprimora na disciplina. Então, orar a Deus em qualquer momento é bom. Pode ser até no momento de adversidade, mas essa oração precisa se aprimorar na disciplina. Precisamos ter essa vida constante de oração. E Davi, então, mesmo dentro de uma caverna, passando por um momento difícil, ele então orou ao Senhor, e ele então, mesmo assim, a sua confiança em Deus estava sendo fortalecida por essa busca pessoal e individual ao Senhor. Bom dia, Josué Oliveira, Deus abençoe, muito bem-vindo. Vamos lá, segunda verdade que eu aprendo aqui nessa oportunidade. Quando você estiver na caverna, assim como Davi esteve, não é? Quando você estiver na caverna, creia, o socorro de Deus dá força na adversidade. Quando você estiver na caverna, creia, o socorro de Deus dá força na adversidade. Veja o que diz esse Salmo 57, versículos de 4 a 6. Vejam o que diz: estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar suas presas humanas. Seus dentes são como lanças e flechas, e sua língua corta como espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Meus inimigos me prepararam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios caíram nela. Percebam, Davi está falando de leões, Davi está falando de feras do lado de fora da caverna. Mas, afinal, que feras eram essas se era Saul que estava perseguindo Davi? Mais uma vez, volto a dizer, na linguagem poética, Davi compara, então, aquelas lanças dos guerreiros de Saul, né? Ele diz assim, ó, seus dentes são como lanças e flechas, e a sua língua corta como espada afiada. Davi está comparando as lanças e flechas como os dentes de um predador, os dentes de uma fera enfurecida. Então, Davi está falando de flechas, de lanças, de dentes afiados. Ele está se referindo ao exército de Saul que estava na parte externa da caverna. Ele diz: se exaltado a Deus acima dos mais altos céus, e que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Meus inimigos prepararam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios caíram nela. As armas usadas pelos perseguidores são descritas como os dentes, não é? Lanças e flechas, e a língua, espada do leão. E nesse momento da história, Davi temia tanto a espada dos assassinos enviados pelo rei, como as palavras soltas de um homem que correu para contar para o rei o que sabia dos movimentos do perseguido. Vamos entender aqui. Vamos lá. Havia um exército armado e havia um informante do rei Saul dizendo onde Davi estava e como ele estava se sentindo. Quando Davi escondeu-se naquela caverna, a caverna de Adulão, havia um informante que acabou descobrindo onde Davi estava escondido e falou para Saul: olha, Davi está em tal lugar, escondido em tal situação. E então a língua daquele informante era mais afiada do que uma espada. Nós passamos por situações adversas das mais diferentes naturezas, não é? A situação de Davi ali era uma perseguição, mas nós passamos por maus momentos ocasionados por diversas situações. Por exemplo, hoje estamos passando por esse mau momento chamado pandemia, chamado quarentena. Mas ainda que estejamos nessa caverna da quarentena, na caverna da pandemia, podemos confiar em Deus. Deus sempre está conosco. Enquanto Davi estava na caverna de Adulão, o emissário de Saul levava notícias de Davi para o seu perseguidor. Se você quiser conferir isso, leia lá 1 Samuel
21, 21, 7 e 22. 1 Samuel 22, 9 e 10. Mas faça isso numa outra hora. Davi afirma que mesmo que o inimigo seja temido e poderoso, Deus é capaz de livrar das armadilhas aqueles que nele confiam. Os adversários caem no laço que eles mesmos armam. Deus é o nosso protetor. Num outro texto, num outro salmo escrito por esse mesmo poeta, Davi diz assim, e eu sei que você conhece esse texto: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, complete aí, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lá Davi estava comparando o Senhor àquele pastor que cuida do rebanho. A intimidade com Deus gerou fé no coração de Davi. Davi tinha consciência do perigo que estava enfrentando, mas mantinha sua confiança em Deus e tinha certeza de que Deus é especialista em livramentos. Davi tinha certeza de que Deus é especialista em livramentos. Eu também creio nisso. Você crê nisso? Que Deus pode livrar, se assim estiver dentro do propósito dele? Eu creio nisso. A palavra de Deus orienta para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele cuida de nós, não é? Ele cuida de nós. Temos conhecimento em toda a Bíblia de vários livramentos concedidos por Deus. Davi mesmo foi livre, foi livrado por Deus, não é? Foi poupado por Deus em diversas situações. Ele deve ter se lembrado de quando Deus o livrou diante daquele gigante filisteu chamado Golias, não é? Ele deve ter se lembrado de outros livramentos que Deus deu não somente a ele, mas também a outros personagens bíblicos, a outras pessoas mencionadas pela Bíblia. Davi afirma que mesmo que o inimigo seja temido e poderoso, o nosso Deus é capaz de nos livrar de todas as armadilhas. Os inimigos caem nos laços que eles próprios armam. Nós vivemos numa sociedade onde a intenção ou as intenções dos corações das pessoas não são as mesmas que as nossas. E então precisamos estar voltados para Deus, firmados nos princípios de Deus, porque é Ele que nos guia em caminhos retos. É assim que a Bíblia fala, não é? Veja o que Paulo declara lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18, Paulo diz o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então, esse texto está nos encorajando a enfrentarmos as lutas e adversidades desse tempo olhando para a eternidade, não como alienados, mas como pessoas conscientes de que as lutas fazem parte da vida, mas Deus nunca nos abandona e há uma vida eterna para nós, onde nada disso mais vai existir. E isso nos encoraja. Isso, então, faz com que olhemos para o futuro com confiança, faz com que vivamos um presente consciente, não alienadamente, consciente, sim, vivamos um presente conscientes, não é? Mas na confiança de que Deus cuida de nós. E é isso que tanto Davi, nesse salmo, quanto Paulo, também nesse texto que acabamos de ler, de 2 Coríntios, capítulo 4, é isso que eles deixam claro para a gente. Tanto Davi quanto o apóstolo Paulo nos encorajam nesse sentido. Terceira verdade que eu aprendo aqui: quando você estiver na caverna, lembre-se, a sua vitória vem de Deus. Quando você estiver na caverna, lembre-se, a sua vitória vem de Deus. Veja o que dizem os versículos 6 e 7. Diz assim, ó: meu coração está firme em ti,
Ó Deus, meu coração está firme, por isso canto louvores a ti. Desperte, minha alma, despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graças, Deus, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Perceberam que poema bonito e cheio de significado? Essa canção é belíssima, já disse, não é? Os Salmos era o inário, esse livro de Salmos, esse livro era o inário do povo hebreu, o cancioneiro do povo hebreu. Então, essa canção, esse poema é belíssimo. Davi lembra que a sua vitória vem de Deus. Eu quero convidá-la a também agir dessa forma. A nossa vitória, o nosso livramento vem de Deus. O nosso encorajamento e a nosso encorajamento vem de Deus para que enfrentemos o que vem com perspectiva de um bom futuro, com boas perspectivas. Vamos lá. Davi começa a se sentir seguro. Percebem? Meu coração está firme em ti. Depois de passar por aqueles momentos de apreensão, ele então declara: meu coração está firme em ti, ó Deus. Meu coração está firme, por isso canto louvores a ti. E aí ele, conversando consigo mesmo diz assim: desperte, minha alma. E aí ele, conversando poeticamente lá com seus instrumentos musicais, diz: despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Ou seja, eu quero acordar cantando, porque Deus é quem me livra. Deus é quem cuida de mim. E quando a gente tem essa certeza, o nosso coração canta de alegria. E Davi tinha essa certeza. Davi se sente seguro, afinal, seu coração está firme em Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Um coração escondido em Deus levará o indivíduo a cantar, a louvar, a exaltar e a glorificar ao Salvador, apesar dos furacões, né, dos leões, das flechas e das armadilhas. Apesar das lutas da vida, o nosso coração precisa estar firme em Deus. Nós precisamos crer que a nossa vitória vem dele. Essa era a certeza de Davi. Essa é a nossa certeza, é verdade. Deus é o nosso socorro bem presente, não é? É verdade, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É verdade, socorro. Deus é o nosso socorro, é isso mesmo. Vamos lá. Filipenses 4, 6 e 7, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, vejam o que Paulo fala. Ouçam o que Paulo declara também como uma profissão de fé. Ele, professando a sua fé, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo foi outro também que passou por grandes lutas, mas em momento algum perdeu a sua esperança. Sempre que estava enfrentando adversidades, ele então confiava em Deus, buscava a Deus, e a paz do Senhor, aquela paz que excede, que extrapola, que vai além de toda a compreensão humana, não é? Paulo confessa aqui que é essa paz que guarda os nossos corações. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando a nossa mente e o nosso coração está em paz com Deus, venha o que vier, a gente vai vencendo cada obstáculo, a gente vai passando por eles, não é? A gente vai passando por eles um a um, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero convidar você, quero convidá-lo, convidá-la a olhar para Jesus. Quero convidá-lo, convidá-la a crer que as lutas da vida vão sempre existir,
mas Deus nos ajuda a superar cada uma delas, olhando para Ele, confiantes nele, caminhando no nosso dia a dia, porque o Senhor é o nosso refúgio, né? Nosso socorro, nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na nossa angústia, como disse a irmã Socorro, a irmã Maria França, alguns minutos atrás. A oração, veja o que Bertolt Armi fala, né, um teólogo, ele diz assim, ó, a oração tira nossos olhos dos problemas para fixá-los em Deus, a nossa salvação. Então, consagremos-nos à oração, reavivemos-nos. Davi, quando estava lá no sufoco, numa adversidade, ele fez a sua oração, a sua canção dentro de uma caverna. Claro, não devemos orar somente nas cavernas, devemos orar em todo o tempo, não é? Orai sem cessar, orem continuamente, como diz lá Tessalonicenses 5,17, diz assim, que devemos orar incessantemente, orar continuamente. Davi se sentiu seguro, afinal, seu coração estava firme em Deus, não é? Seu coração estava firme em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a dificuldade vem, qual é o seu refúgio? Amém, Rogério. Deus seja louvado por essa palavra que é de Deus, não é minha. Mas quando o seu sufoco vem, quando as suas lutas vêm, onde você se refugia? Davi refugiou-se numa caverna, mas dentro da caverna ele refugiou-se em Deus. Hoje nós estamos refugiados dentro das nossas casas. Alguns já têm saído, né, para trabalhar, porque afinal de contas a gente precisa trabalhar, mas dentro de casa ou fora de casa, dentro da caverna ou fora dela, o nosso refúgio precisa sempre ser o Senhor. Dentro ou fora da caverna, o nosso refúgio sempre é e sempre será o Senhor. Dentro de casa ou fora de casa, tomando os devidos cuidados, obviamente, o nosso refúgio sempre será o Senhor. Eu nunca deixo de mencionar, não é? Eu sempre faço questão de mencionar. Nós estamos a caminho de um lugar onde não há pandemia, onde não há doença, onde não há Covid e nenhum outro vírus que possa trazer temor, que possa trazer terror à humanidade. Nós estamos a caminho do céu. Mas, é claro, o céu é um refúgio para quem se refugia no Senhor. O céu é um lugar para quem está refugiado no Senhor. O céu não é lenda, assim também como o inferno não é. Há muitas pessoas que estão tão distantes das verdades de Deus que consideram o céu como um lugar fictício. Não, o céu não é um lugar fictício, não é lenda. Assim como o inferno também não é. Nós estamos aqui, mas o nosso olhar está na eternidade, estamos a caminho do céu. E a Bíblia garante que lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá nada disso que nos incomoda aqui. Eu quero convidar você, quero convidá-lo, quero convidá-la a crer nessa verdade. Estamos aqui passando por diversas cavernas existenciais. Estamos aqui enfrentando diversas lutas, mas estamos a caminho de um lugar onde essas lutas não mais existirão. É para lá que estamos indo. Olhando para Jesus, não é? Olhando para sem perdermos o foco, apesar das adversidades, é para lá que estamos caminhando. Lá é o nosso lugar. As cavernas são passageiras. E Davi, então, saiu daquela caverna, ainda foi um abençoador dentro daquela caverna. Né? Se você ler essa mensagem, lá em 1 Samuel 22 em diante, você vai perceber que Davi, apesar de estar passando por todo aquele percalço, Davi foi liberto daquela situação e ainda foi um abençoador. Deus quer que nós sejamos abençoadores. Nós estamos, claro, enfrentando lutas, mas o Senhor nos dá o consolo, e esse consolo que Ele nos dá, Ele recomenda que nós compartilhemos com outras pessoas. Isso é o que Deus espera de mim e de você,
E nós vamos mais uma vez, né, ouvir aquela canção bonita que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Aquela que eu e você já ouvimos lá no início, vamos ouvi-la mais uma vez, enquanto aguardamos aqui o seu pedido, enquanto aguardamos aqui seu agradecimento, se você ainda quiser enviar. Vovó Lene, parabéns mais uma vez pelo João Pedro. Vovô Vilmar, parabéns pelo João Pedro. Vovó Emília, vovó Maria Emília, parabéns pelo aniversário do netinho. Vovó Lúcia, parabéns pelo aniversário do netinho Heitor. Deus abençoe. Irmã Andréia Letério, parabéns pelo seu aniversário. Que o Senhor a abençoe também. Vamos lá. Chegaram aqui alguns novos pedidos. O Rodrigo, como já dissemos, agradece a Deus pelo aniversário hoje da irmã Andréia Fagundes Eletério. Parabéns, irmã Andréia. A irmã Emília também, como já mencionamos aqui, agradece pelo aniversário do neto Nicolas Vitor. Hoje, parabéns, Nicolas. Que Deus abençoe papai, a mamãe e os avós também. E o netinho. Almir e Terezinha agradecem pela família, que está tudo bem, e agradecem também pela igreja, e pedem pela igreja. Almir e Terezinha são meus sogros. Liliane pede pelo Júnior e seu trabalho. Nosso filho trabalha em hospital, não é? Então os irmãos estão sempre orando por ele. A Liliane também pede que os crentes aproveitem a oportunidade de pandemia para falar da salvação em Jesus. E a Lúcia também pede pelo Heitor, seu netinho. Vamos orar então ao Senhor. Vamos falar com Deus. O Rogério agradece pela família, não é? Pela Thelma, pelo Max, pela família como um todo. O Marco Eletério pede pela sua vida também. Vamos orar então ao Senhor? Vamos lá. Pai, nós queremos mais uma vez dizer que nós confiamos no Senhor em cada crise sem falhar. Obrigado, Pai, pela tua presença sempre conosco. Nós confiamos no Senhor, sempre, Pai, confiamos no Senhor. O Rogério pede pela família e agradece ao Senhor pela bênção que é a sua família, Pai. Obrigado pela vida da irmã Thelma, pela vida do Max. A Lúcia agradece pela bênção de mais um aniversário do seu netinho Heitor. Maria Eli pede pela sua família. Rogério pede pela Amanda, sua irmã. Abençoa a Amanda, Pai. Josué pede pelo diácono José, que está com Covid, em estado grave. Abençoa, Pai, esse nosso irmão diácono. Marco Eletério pede pela sua família. Abençoa a família do Marco Eletério. Obrigado pelo aniversário da irmã Andréia nesse dia. Obrigado pelo netinho, pelo ano do netinho Nicolas, Pai. Abençoa o Nicolas, abençoe seus pais, abençoe seus avós, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado a nossa família, nossos sogros, meus sogros Almir e Terezinha, reconhecem isso e agradecem ao Senhor. Obrigado pelo nosso filho. Proteja-o no seu ambiente de trabalho, que o Senhor esteja abençoando ali, ó, Pai, usando como um instrumento teu e cuidando dele ali naquele lugar comprometido, ó, Pai. Pai, que nós possamos, a pedido da Liliane, Pai, que nós possamos aproveitar essas oportunidades para levarmos palavras de conforto às pessoas
testemunhar do seu amor. E muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu servo Davi, que se deparou com essa caverna e que o seu coração sentiu impacto, mas não perdeu a fé no Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Como já dissemos, querido, você está convidado a compartilhar essa mensagem com outras pessoas, ok? Passe lá no meu canal também, assine meu canal, por extenso, Pastor Júlio Ravani. Assine lá o meu canal, faça a sua inscrição, curta, para que você possa receber um novo vídeo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até hoje à noite, às 20 horas. Às 19 horas.